Trapos! Olá a todos, deste lado Mónica Moreira, bem-vindos ao último episódio da primeira série do Boca de Trapos. Hoje vou estar à conversa com o radialista da Antena 3, António Freitas. Ele preferia que eu não o tivesse chamado de guru do metal em Portugal, mas eu insisti. Não percam daqui a pouco. Antes de mais, um recado que preciso vos deixar hoje. O espetáculo do artista brasileiro Domenico Lancelotti, que estava agendado para 18 de julho, na Sala 2 da Casa da Música no Porto, foi adiado para dia 5 de setembro. No dia seguinte, atua no Teatro Maria Matos, em Lisboa. Recado entregue, passo já para algumas sugestões de música para quem gosta de sons mais pesados. Foi anunciada a estreia dos galeses Bullet for My Valentine em Portugal. O espetáculo vai acontecer na Sala Tejo, em Lisboa, a 22 de fevereiro de 2022. Bilhetes à venda nos locais habituais a partir de 27 de julho. O Festival Nacional Lauros Nobilis foi anunciado para os dias 21, 22 e 23 de julho de 2022 em Famalicão com Lacuna Coil, Decapitated, Orphaned Land, entre outros. Mais informações em laurosnobilis.pt. Para fechar, os Iron Maiden anunciaram recentemente o seu 17º álbum, que se vai chamar Senjutsu. Já há música nova para ouvir, The Writing on the Wall, e vídeo também novo para ver no YouTube. O concerto em Portugal, agendado para o Estádio Nacional em Lisboa, foi adiado de 2020 para 2021 e agora para 31 de julho de 2022. Esperamos que seja desta. A conversa com António Freitas, radialista da Antena 3, já a seguir. António Freitas, que saudades, como estás? Então, senhora producer, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Continua a ser a senhora producer, portanto. Serás para sempre, todo sempre. Foi assim que eu te conheci, quer dizer, originalmente ainda não eras, mas depois vieste a ser e é um nome fofinho pelo qual eu te trato já há alguns anos. É Já verdade. nem sei há quantos. Há muitos, olha, estamos a fazer este ano 20 anos que nos conhecemos. Se, Jesus. se não sabias, passas a saber, eu faço essas continhas todas. A Ahm, sério? Não, estou a dizer isto a brincar porque me lembro que quando eu entrei para o CC para trabalhar foi em agosto de 2001. E nessa altura tu já lá tinhas estado no programa com o Slipknot há uns meses, tinha sido em maio, se não estou em erro. Portanto, sim, foi nessa altura mais ou menos 20 anos, agora a fazer. Oh, Mónica, francamente, pá, dás-me cada notícia. Que ficas triste por saber que passaram 20 anos? É pá, ao mesmo tempo sim, é que para mim são recordações como se tivessem acontecido ontem. Eu não tenho bem a noção da minha idade, o problema é esse. Continuo a ser assim um fedelho que coleciona discos e que vive neste mundo se calhar um bocado à parte e depois dá-se este tipo de problemas, porque efetivamente o tempo passa, eu já começo a ficar com o cabelo mesmo muito mais branco e às tantas percebo que já tenho 54 anos, portanto as coisas Verdade. O tempo passa a correr, não é é? um bocado assim, é. Tu já, É um já clichê, as andas, pessoas todas dizem isso, pá, e o gajo quando é mais novo ouve essa cena, o pessoal mais velho a dizer assim, pá, passa ao lado. e tu ficas, pá, estes gajos são uns chatos com esta conversa, pá. Mas efetivamente e há aqui especialmente um período de tempo que é o que neste caso entre os 30 e os 50, que tu às tantas dás por ti e dizes, pá, o que é que se passou aqui? Isto foi assim um bocado para o de repente. É verdade, é Yeah, verdade. e é Eu um digo bocado isto estranho. aqui no alto dos meus 40 e poucos, não é? Mas já dá para sentir É isso. pá, não, nessa altura nem dá para perceber. Não, Dá. não sejas Olha, assim. para mim dá porque lá está, eu estou a comemorar este ano 20 anos de trabalho e estou a pegar em muitas coisas antigas e a lembrar-me de muitas coisas que aconteceram há muito tempo e realmente notam-se, 20 anos é muito tempo. No teu caso, já andas na rádio há mais de 30, não é? Passaste por vários projetos, já fizeste tanta coisa, é normal, não é que se sinta isso? Yeah. É um bocado assim. Exatamente. Eu na rádio no outro dia estive a tentar fazer as contas porque sou muito mau nisso, como tu sabes, e foi efetivamente, comecei em 87, portanto já lá vão quê? 33 anos, 34, Estás a ver? É isso, something muito like tempo. that. E olha, antes mesmo de começares, voltando ainda um bocadinho atrás, tu em miúdo já sabias que querias dedicar a tua vida à música, não é? Eh, Não era tanto saber, não era tanto a cena
dedicar a minha vida à música. Eu, quando era miúdo, eu não Uhum. sabia nada, porque a minha vida foi tão turbulenta quando era puto, em termos de infância. E em Sim. termos de. Porque eu nasci em Luanda e depois ficámos a viver em Alvaiázar quando viemos cá de férias. Uhum. E entretanto fomos para Lisboa. E as coisas foram sempre assim um bocado na base do improviso, com algumas tragédias pelo meio, e Uhum. eu fiquei sempre assim um bocado de parte, salvo seja. Eras miúdo Yeah, também, não é? No meio disso tudo. era bebezote, tinha 6 anos quando viemos cá de férias, acho eu, qualquer coisa assim Uhum. do género. E efetivamente as coisas passaram-se assim muito aos trambolhões, e o meu percurso académico não foi assim muito brilhante, embora dissessem que eu era um puto que era algo inteligente, mas que não era, Uhum. que não me dedicava. Ou seja, lembro-me de uma expressão que utilizavam muito que é o Tony tem capacidades que não aproveita. Era uma coisa assim do Sim. género. E Uhum. efetivamente isso marcou o meu percurso na escola, e a minha mãe vivia preocupadíssima com. Com o que ia ser de ti, não é? Exatamente, como qualquer boa mãe que gosta dos seus filhos, até mesmo aquelas que não Uhum. gostam também se preocupam. Sim. E Mas eu falava há pouco mais aí a partir dos teus 10, 11 anos, talvez, não é? sim, Porque tu já ouvias muita música. exatamente. Sim. Aí nessa altura deu-se, pronto, antes ainda, através do meu irmão Arthur e da minha irmã Rosinda, Uhum. eu fui exposto a muito boa música que eles ouviam. Da minha irmã lembro-me do. Olha, ainda há bocado estive a ouvir Chico Buarque, Uhum. e era a banda sonora do Cabaré que ela ouvia muito, também Santana e coisas assim do género. O meu irmão, Sim. quando era mesmo bebezinho, adormecia-me a ouvir Creedence Clearwater Revival, Led Zeppelin e coisas Hum. desse género. Eram bons sonhos, Eram portanto. com certeza. E mais tarde descobri a rádio, a magnífica rádio comercial na altura, Uhum. que era um autêntico farol na escuridão que era Portugal Exato. inteiro, e em todos os aspectos e em muitos, embora fosse um país fabuloso, que ainda é. Portanto, a rádio comercial, através do António Sérgio e do Luís Filipe Parros, era uma autêntica. A sério, as pessoas hoje em dia nem conseguem ter a noção do que era ouvires aqueles sons, percebes? Porque não era normal, tu Sim. estavas habituado ao marasmo da música popular, que Música tradicional portuguesa, não é? eventualmente, sim, a Popular. música Uhum. ligeira que passava muito, Tony de Matos. Não, não é, atenção, não é que isto fosse mau, atenção, era Claro, bom, claro. tinha o seu propósito. Mas, epá, de vez em quando ouvias uns Beatles e coisas assim do género, é verdade, Sim. não podemos exagerar, também havia música anglo-saxónica a passar nas rádios Uhum. portuguesas, mas de repente ouvires uns Van Halen, uns AC/DCs, epá, era uma experiência assim absolutamente fora do normal. Claro, e desde essa altura depois interessaste também por rádio, não é? Disseste, falaste na rádio comercial, por onde passaste a trabalhar, e também na Rádio Energia, até chegares depois finalmente à Antena 3, onde ainda estás, não é? Exatamente, sim, sim, foi esse o percurso em termos de airwaves, tanto. Sim, foi isso. Comecei na rádio Uhum. comercial como assistente de realização, deram-me essa possibilidade que eu aproveitei com unhas e vários dentes. Fizeste tu muito Ora bem. bem, curiosamente fui dar assistência aos programas que me tinham influenciado, ou seja, não só a esses, mas também o Uhum. objetivo era eu poder trabalhar eventualmente de perto com o Luís Filipe Pares e com o António Sérgio, e isso acabou por acontecer, Uhum. embora eu tivesse que desenvolver outras funções para cumprir horário, e dava também Claro. assistência à antena da rádio comercial na altura, com programas como a Casa da Música, ou Círculo FM e coisas assim do género. Portanto, tudo isso se juntou para fazer ainda a coisa mais Uhum. apetitosa, por assim dizer. Claro, e acredito que todas essas outras coisas que tu fazias acabavas quase por nem notar, porque no fundo estavas a fazer aquilo que gostavas, não é? E finalmente estavas perto daquelas pessoas que tu Oh, ouvias. Mónica, sim, alguma curiosidade, mas nem era fazer o que eu gostava. Eu nem gostava daquilo porque eu nem sabia que aquilo se existia para ser feito. E, entendes, percebes? Quando me disseram, olha, vais começar como assistente de realização. E eu, ai sim, Sim.
O que é isso? Palavras são essas. Assistente, alguém que assiste, ok. Sim. Realização, então, mas isso não é no cinema? Aham. E de forma que não sabia, obviamente, era a pessoa que dava apoio àquilo que o locutor eventualmente não poderia fazer, que era atender telefones, ajudar também com a Uhum. preparação de textos, alguns textos sobre alguns artistas, Exato. eventualmente fazer algumas entrevistas, traduzir as entrevistas. Uhum. Trabalho de produção, trabalho de jornalista, Exatamente. dava para tudo, não é? Pois, sendo que, por exemplo, muitas vezes, muitas vezes, alguém de vez em quando me chama jornalista e eu não sou, nem quero insultar quem é e quem estudou para isso, porque eu efetivamente não estudei para ser jornalista, embora tenha funcionado depois no Blitz e também na Laude como tal, mas eu sou um mero fanzoca que teve possibilidade de comunicar com alguns dos Sim. seus heróis e outros não, e que passou a mensagem a outras pessoas. Uhum. E quando é que começa o alta tensão? O Alta Tensão começa precisamente na Rádio Energia. O Miguel Uhum. Quintão, o Augusto Seabra, o José Marinho e o Sérgio Noronha foram convidados para ser os pilares de base da Rádio Energia, que foi uma rádio que deu cabo de tudo, porque tinha uma cadência muito mais jovem, uma linguagem mais jovem, e passava música que obviamente era mais agradável para a malta daquela altura, que se baseava muito no rock Sim. FM e no rock alternativo inglês e não só, não é? Uhum. E o que se passou foi isso precisamente. Tu tinhas uma rádio onde poderias ouvir um Tom Cochrane que normalmente não passava até mesmo na rádio comercial, que tinha uma atitude mais jovem, Sim. e artistas que ainda não eram subejamente conhecidos a nível internacional, percebes? Portanto, o Bon Jovi, a forma como o Bon Jovi rebentou em Portugal, eventualmente passou muito pela Rádio Energia, embora passasse Uhum. de forma tímida nas outras rádios, mas Ok. esse projeto foi absolutamente fora do normal. Eu fiquei para trás, porque era um assistente de realização e eles não precisavam tecnicamente disso, mas o Miguel Quintão, com Uhum. quem eu trabalhava diretamente no Rock and Stock, e também o Augusto Seabra, mas mais o Miguel Quintão, Sim. porque o Miguel Quintão era uma das bases principais da energia, virou-se para mim e disse: pá, o puto, tem calma, man, que a gente vem-te buscar, ok? Eu Sim. disse: ó Miguel, tudo E bem? foram Hã? mesmo. E E, foram e mesmo. foram efetivamente, foram mesmo, literalmente mesmo. Eu já estava na rádio comercial nesse caso há cerca de 2 anos, três, sensivelmente, porque eu depois tive a porcaria do serviço militar no meio disso tudo. Ok. E eles vieram ter comigo e basicamente disseram: Man, vais para lá, vais produzir portanto, ser produtor, vais trabalhar como produtor, que era um assistente, pronto, mais Uhum. galardoado, se assim quiseres. E, Sim. e eu, impus como condição, porque eles tinham um programa diário a funcionar lá, na antena, eu impus como condição, muito bem, eu vou como assistente, mas quero realizar o meu próprio programa de metal. Ok. Uma exigência logo assim em grande, não Foi, é? foi, Para foi entrares. tecnicamente a campeão, como se diz. Mas escorreu bem. Sim, sim, eu tinha obviamente a experiência do lança-chamas e do Rock and Stock. Não Uhum. fazia microfone com regularidade, tal como agora não faço, não é? É só semanal. Sim. Devo dizer que tremi que nem varas verdes a perceber que, eu disse-lhes isso, eu enfiei-lhes esta peta, eu não vou conseguir fazer microfone, man, eu vou-me E passar. eles caíram na conversa e Não, depois o tinhas Miguel, o mesmo de Miguel, o fazer Miguel, o microfone. Miguel sabia que eventualmente eu teria capacidade para isso, não é? Não sou um dos mais eloquentes, mas conseguiria desenvolver algumas capacidades de passar a mensagem, não é? Para mim seria mais fácil, por exemplo, fazer as entrevistas, que era coisa Sim. que eu me sentia como peixe na água, Uhum. porque estava a falar com os meus iguais, por assim dizer, com os meus parceiros. Claro. Então era só uma insegurança tua estares atrás do Oh, microfone. Mónica, era, caramba. Eu cresci a olhar. À minha frente tinha o António Sérgio, o Zé La Uhum. Féria, o Luís Filipe Barros, o Rui Morrison.
o Adelino Gonçalves, epá, eu sei lá, o Zé Ramos, o homem que fazia toda a publicidade em Portugal. É verdade, Epá, e tu sim. entravas numa cabine e ouvias aquelas vozes e aquelas presenças, o António Sérgio, obviamente, não sei se mencionei, mas era Sim, sim, absolutamente avassalador. O Jorge claro. Pego, percebes? Uhum. E tu ficavas que nem uma pequena formiguinha a assistir à Sim. facilidade com que aquelas pessoas se expressavam e dominavam qualquer tipo de situação, mesmo que fosse muito improvisada, entendes? Epá, nem sempre Uhum. corria bem, mas pronto, era aquilo tudo, entendes? E de repente eu disse, epá, o que é que eu fui fazer? Então eu agora vou-me pôr a fazer uma hora de... Epá, estou aqui, mas anda maluco, olha-me este gajo e o caraças, pá, não, coisa. E devo dizer que foi como Varas Verdes a gravar as primeiras emissões no Uhum. estúdio da Rádio Energia. Sim. A Rádio Energia só tinha dois estúdios. Um era de emissão e do outro lado era o de produção, onde trabalhava o Nuno, e ele é que dominava aquilo em termos era ali que se produzia, por exemplo, os spots publicitários e os jingles e tudo e mais alguma coisa. Uhum. E depois eu à noite, a partir da meia-noite, aquilo estava mais calmo em termos de horário, era nessa altura que eu começava timidamente a gravar o programa. Inicialmente ainda fiz Uhum. alguns textos, pá, mas eu não me dou mesmo bem com textos, não gramo nada a cena. Era mais na base do improviso, então. Exatamente, epá, eu posso ter uns Uhum. tópicos e por aí desenvolvo o meu raciocínio. Ainda hoje é assim. Sim. A cena de Uhum. ter texto, epá, irrita-me solenemente porque estou E limita bastante também. um bocado. Há pessoa, eu até acho que consigo interpretar bem os textos, mas e depois começa-me a fazer confusão e aquilo não bate certo. E além disso, eu também gosto de uma linguagem que seja simples e to the Uhum. point. Não gosto de estar com muitos floreados, porque a minha Claro. onda a fazer o programa de rádio é a cena do let the music do the talking. Ponto. Quanto menos falas, melhor, não é? Exatamente, as pessoas não estão ali por causa de mim, é por causa da música. Eu não é aquela onda de tenho uma grande voz, estás a ver, epá, e agora as pessoas estão aqui a curtir porque eu sou muito a giro e isto, epá, não tem nada, não é assim. É a música, para mim é Uhum. aquilo que me faz estar ali e que faz, obviamente, as pessoas ligarem-se ao programa. Claro. E desde essa altura em que tu entraste no estúdio, como disseste, bastante nervoso para gravar os primeiros, como é que se faz a transição para aquela altura em que tu começas a perceber que aquilo que tu fazes na rádio, no alta tensão, tem impacto nas pessoas que te estão a ouvir e que começa de alguma forma a influenciar também, não é? Aquilo que as pessoas ouvem e começas a dar dicas e falar em nomes que as pessoas não ouviam antes. Eu nem sei se tive essa noção, sabes? Eu tinha era a convicção de que queria descobrir e ir mais longe e que, por exemplo, o lança-chamas era muito redutor porque eram só 2 horas por semana. Uhum, O Luís Filipe Ares com o Rock and Stock obviamente continuava, mas eles e depois cingiam-se a certo tipo de artistas que eram mais visíveis, eventualmente. Quer dizer, o lança-chamas não, mas percebes, tinhas muito pouco espaço. E eu sim. não queria de forma alguma sequer fazer concorrência ou pensar numa coisa desse Uhum, género, nada. O que eu queria era epá, abrir fileiras, abrir caminho. Havia tanta coisa para mostrar e que eventualmente não conseguia chegar a todos os lados. Tinha ali um senão que a Rádio Energia inicialmente era só em Lisboa e depois passou a ser Lisboa-Porto e depois abriu uhum, uma frequência também em Coimbra, se eu não estou em erro, portanto não era a nível nacional, mas de qualquer das formas eu tinha ali um espaço diário por ali eu conseguia ter mais tempo para passar os artistas de outros tempos e obviamente dar atenção a novos valores e preocupando-me sempre com o espectro do metal no geral. Ou seja, eu uhum. começava no hard rockzinho mais leve do Bon Jovi, epá, e acabava no death metal mais violento de uns Deicide, ou dos Marduk, Sim. ou dos...
epá, dos Emperor, qualquer coisa naquela altura, por exemplo, estava-se a Uhum. dar naqueles anos de 92, portanto, estava-se a dar o boom do black metal na Noruega Sim. e as paranoias todas e as candeleiras. Aqui eu não ligava, porque é coisa que eu também não dou grande O importância. gossip não fazer parte, não é, do teu Epá, alinhamento. não, eu não ligava às escandaleiras e a cena das Sim, sim, igrejas ardidas e não sei o que. Eu falava era na exato, música, passava era a música e pouca claro. importância dava a isso, ou que o Tommy Lee tinha Uhum, mais uma namorada nova ou qualquer coisa assim do género. exato. E alguma vez foste censurado por quereres passar esse tipo de som mais pesado na rádio? Não, já houve havia muita malta que dizia: ele só passa a música das editoras, as editoras pagam-lhe, não sei o que, não sei o que. Epá, Hum, nunca tal aconteceu. Aliás, acontecia precisamente o contrário. Eu ia ter com as editoras e dizer: olha, já conhecem este artista? White Zombie, conhece? Fear Factory. Pá, o Freitas nunca ouvimos falar. Epá, depois, uns meses mais tarde, eles lá tinham: olha, recebemos aquilo que tu me falaste, não sei o quê. Ainda exato. queres passar? Eu disse, eu quero, já estou a passar, comprei a Inglaterra, mas sim, vamos a Uhum, isso. Os meus diretores e todos os diretores que passaram pela rádio nunca me disseram, epá, não podes passar isso e não sei o quê. E eu tinha também a noção que, obviamente, a partir da meia-noite, eu poderia passar coisas que tivessem fucks, cantes e cenas assim do género, uhum. que sendo, obviamente, Linguagem mais explícita, ora portanto. bem, sendo calão em inglês, não ofendia tanto, eventualmente, Uhum. as típicas donas de casa, mas era uma Sim. linguagem que algumas pessoas poderiam, obviamente, considerar ofensivas. Mas sendo que a partir da meia-noite uma pessoa podia fazer esse tipo de barulho, epá, nunca me Uhum. incomodou, nunca. Epá, Nunca trouxe não, nenhum houve aí uma problema, fase então. que me tentaram convencer a fazer o programa totalmente com música nacional, ao que eu me recusei e disse que, embora existisse, estaria sempre a passar os mesmos artistas. Sim, E, era muito mais limitado. não era só ser limitado, percebes? É a consciência que eu tenho que no nosso país as pessoas não iam eventualmente prestar atenção ao programa porque têm um certo desinteresse nas bandas nacionais. Sempre foi assim e eu Uhum. observo isso há 30 e tal anos. Sim. E nessa altura, como estavas a falar há pouco, tinhas também dificuldade em ter acesso a toda a música que querias passar em Portugal, portanto sentias essa necessidade de, tendo a oportunidade, trazer música do estrangeiro para passar cá. Sim, isso era uma constante, portanto, já tinha acontecido, obviamente, na malta que fazia rádio antes, o Luís Filipe Barros, o António Sérgio, o Vasco, por Uhum. exemplo, contava-me que tinha um amigo dele que era, como é que se diz, hospedeiro de bordo, será essa a expressão? Assistente de Assistente de bordo ou cabine ou lá o hospedeiro? que Sim, hospedeiro, sim. que Uhum. era também assim para o rock e que, como ele viajava muito e em Inglaterra e não sei o que, ele chegava normalmente a uma discoteca e trazia uma molhada de discos, podia ser bom ou mau, mas lá vinha ele Exato. com uma carrada de vinis que depois passava ao Barros. E acho que o Sérgio também tinha assim um amigo nesses moldes. E eram eles que eventualmente traziam muita música diretamente Uhum. para esses programas. Ok. E tu acabavas por aproveitar também um pouco isso ou Não, também não, tinhas algum truque para felizmente no trazer? meu caso, epá, já tínhamos a discoteca motor inicialmente e bimotor Uhum. depois, que importava muita música através do Paulo Fernandes, que foi meu colega no Lança-Chamas e que é atualmente um dos principais homens da indústria discográfica em Portugal. Sim, deixamos aqui um beijinho ao Paulo Ora Fernandes. bem, e um grande abraço. Sempre, sempre simpático e muito Ora eficiente. bem. Portanto, ele começou a carreira dele em termos musicais, nesse caso, na motor e da bimotor, e ele já fazia Uhum, importação direta de muita coisa. Portanto, eu tinha muita papinha facilitada através da revista Kerrang, que uhum. era a bíblia principal das cenas de arte em neve, e eles faziam essa importação direta desse tipo de artistas. E era lá que por exemplo, o Miguel Quintão, o Rock and Stock de 6 horas se iria alimentar em termos de música nova para Uhum. poder fazer os programas durante a semana. Sim, e eu sei que tu, durante todos estes anos, sempre soubeste muitas coisas sobre metal, muitas coisas sobre bandas, sobre rock. Disseste agora que uma das tuas referências era a Kerrang. Haveria com certeza outras formas de conseguir a informação. Como é que tu fazias para estar sempre atualizado nessa altura, não havendo internet como há hoje? Mónica, era essencialmente essa revista. A própria Bimotor fazia a importação da Kerrang. A Kerrang ainda Uhum, é, mas agora é muito mais teeny pop,
Bubblegum, qualquer coisa. Era uma revista Sim. semanal, era a única que existia até a nível do mercado britânico. O que existiam eram jornais, era o NME, era o Melody Maker, Uhum. ainda há mais uns quantos, e a Kerrang era a única revista. Ela começou por ser um attachment, um separável do jornal de música Sounds, Uhum. e depois eles tiveram tanto sucesso com a. E estava-se a dar o boom da New Wave of British Heavy Metal, ou seja, finais dos anos 70. Sim. Aquilo resultou tão bem que eles resolveram fazer uma revista e nem foi na onda de ser quinzenal. Aliás, eu acho que inicialmente era Fortnite, yeah. Mas e depois passou a ser Uhum. semanal, percebes? Era uma revista com cerca de 100 páginas, onde tu tinhas críticas a espetáculos que aconteciam em Inglaterra, tinhas obviamente várias entrevistas a artistas da altura, e tinhas críticas a discos, independentes e não, a maquetes, tinhas um top que os leitores obviamente votavam, epá, e tinhas as primeiras 10 páginas, se eu não estou em erro, eram compostas por notícias da cena Uhum. britânica, sobretudo, alguma coisa europeia, e eles tinham sempre uns colaboradores nos Estados Unidos, um em Nova Iorque, se eu não estou em erro, e outro em LA, que era o centro nevrálgico de toda a cena do hard rock, glam rock norte-americano, e por ali tu conseguias saber as coisas. Tinhas também, muito timidamente, algum tempo depois, a Metal Hammer, em inglês, Exato. que ela começou por Uhum. ser alemã. Havia uma revista muito boa que ainda existe, se eu não estou em erro, japonesa, Burn, mas uma pessoa olhava para aquilo e não pescava nada, não é? Claro. Um, portanto, a Kerrang era efetivamente a Bíblia. E isso, se nos transportarmos a uns tempos atrás, portanto, eu estou a falar em 92, 93, em Uhum. 87, quando eu entrei para a rádio comercial, tu não tinhas literalmente nada. E quando eu era Exato. mais, portanto, em 77, no início dos anos 80, não havia mesmo nada, pá. Eu lembro-me de apanhar uma outra revista que era a Bravo, havia uma que era a Bravo Sim, Pop sim. Photo. Sim, a Bravo já existia há muitos anos, mas mais pop, depois metia umas coisas de rock pelo meio. Exatamente, Sim. portanto, na tua geração, na minha, era mesmo Uhum. muito pop e de vez em quando aparecia lá uma página ou outra a falar, por exemplo, dos AC/DC ou dos Scorpions ou dos Crocus. E era por Sim. ali que eu tentava perceber, de uma forma algo sadomasoquista, a discografia das bandas, porque eles não Sim. punham normalmente a referência do ano, punham o nome dos álbuns e aquilo ficava ali a flutuar um bocado. Epá, Uhum. era essa a escuridão total, porque a Sim. imprensa cá também não era muito dada a esse tipo de grupos. Lembro-me que havia uma revista que era a Música e Som, e que Uhum. normalmente as pessoas a quem se dava para escrever sobre os AC/DC ou os Led Zeppelin ou qualquer coisa do género, essas pessoas faziam sempre textos negativos, a dar cabo daquilo, sei, muito barulhentas, guitarras em Sim, feedback, claro. a música é sempre a mesma coisa, é acerca de namoradas, meninas e não sei quem, isto e aquilo, é muito, portanto, vazio de conteúdo, blá 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 blá. Uhum. Pá, eu ficava absolutamente desesperado com esse tipo de comentários. Portanto, isto para te situar que as coisas eram realmente Sim. complicadas em termos de Sim, informação. Depois aí, em, claro. 72, em 92, 93, tinhas a Kerrang, que era a Bíblia, epá, e depois deu-se a explosão da internet. O problema na internet, Uhum. e que eu me fartava de rir no início, é que qualquer pataquada que fosse lá escrita, as pessoas e depois debitavam aquilo sem ter a mínima noção. Claro, era difícil, como ainda é hoje, em algumas ocasiões, fazer o fact-check, não é? Saber se aquilo que está dito na internet é Ora verdade, não bem, é? portanto, Uhum. e isso acontece muito hoje. Tu hoje tens tanta informação que o problema agora é perceberes qual é que é a verdadeira e se as pessoas corretas apanham, ou seja, as pessoas que deviam receber essa informação, apanham Sim. realmente essa informação e às vezes é complicado. Exato. Nós temos estado aqui a falar do Alta Tensão, o teu programa que está na Antena 3. Eu vou aproveitar para encaminhar as pessoas para os teus horários e onde é que te podem ouvir. Portanto, segundas e terças-feiras, da meia-noite às duas, não é? Exato? E também em qualquer altura através do RTP Play. Portanto, agora também já temos esta vantagem de poder ouvir os programas de rádio na Epá, internet. era uma coisa que jamais me passaria pela cabeça que existisse, não é? Porque
Antes, e quando eu era puto, era religioso chegar àquela hora, por exemplo, no sábado, e ouvir o Lança-Chamas e pôr a cassete a gravar para ouvir tudo e para aí poder fazer um rewind do que Exato, se tinha tinhas que lá passado, estar, não não é? é? Hoje em dia Uhum. tu, epá, é só fazer um clique, chegas lá, ouves e acho que também já está no Spotify, está no iTunes, e é tudo feito com uma facilidade assim absolutamente monstruosa. Exato, está mais acessível e isso é que é preciso, não é? Que toda a gente tenha acesso àquilo que se vai fazendo e mais ainda para este tipo de programas que já são resistentes, não é? No ar este tempo todo, há muitos anos, não é? Que tens o alta atenção e que acaba por ser importante, pode não ser para tanta gente assim, não é? Mas que é muito importante para muitas pessoas. Durante aquela hora, neste caso duas, ter-se, neste caso a ti, a falar de metal, a mostrar bandas novas e também a passar coisas que as pessoas gostam de ouvir, não é? No Sem fundo. dúvida, sem dúvida. Sim, 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 sim. E por aí podes ter a noção, vá lá, das coisas mais importantes. Quer dizer, eu não consigo ir a todas, confesso. Há tanta produção atualmente que é extremamente complicado uma pessoa conseguir Uhum, dar vazão a tanta cena que passa. Mas estou atento a coisas assim mais curiosas e que se calhar saem fora do radar geral e obviamente aquilo que se passa também na cena nacional, uma coisa que me estava a acontecer antes disto tudo da pandemia, era o facto de estar a realizar uma entrevista com uma banda nacional por semana, e atenção que são bandas uhum, com valor e talento igual ou equiparável ao que se passa a nível europeu. E isso uhum. foi uma cena que nunca me passou pela cabeça poder fazer em termos de rádio. Ou seja, tu tens malta de forma independente, sem apoios, sem editoras, apoios falando em editoras, não é? Sim. A gravar música e a fazê-lo com muita capacidade e muito talento. Uhum, exato. E pré-pandemia já conseguirem fazer sucesso lá fora também, não é? Fazerem tours no estrangeiro. Sim, sim, isso já acontece com algumas bandas, não é? Mas o que me Uhum. espantou foi ter este volume de trabalho, de capacidade de estar a divulgar uma banda por semana. Num ano todo é obra, à exceção de algum mês ou outro que não tenha havido mais entrevistas estrangeiras, mas era o que estava a acontecer e agora aconteceria se, obviamente, as coisas estivessem normais, porque já temos esse nível de produção em Portugal, É bom sinal, sem não é? Quer dúvida, dizer que o panorama de metal português está para aí, para as curvas, não é? Como se costuma sem dizer. dúvida. E também nunca tivemos tantos festivais de música exclusivamente dedicados a metal, não é? Uhum, Em é Portugal. verdade. Além de sermos uns sortudos com a passagem dos maiores nomes da música por Portugal, nas suas digressões, temos também estes festivais que já começam a ter lugar cativo, não é? Na agenda portuguesa e já com muito público também. É verdade, o público, ainda falta dar um passo acima para há sempre uma constante e tu observas isso com alguma regularidade, o pessoal a dizer: "Epá, mais do mesmo, vêm sempre as mesmas bandas, não sei o quê, não sei o que mais", portanto, a malta tem que sempre queixar de alguma coisa. A Exato. verdade é que, para se poder ter essas bandas em Portugal, são aquelas que ainda atraem algum número suficiente de público para se poder, obviamente, fazer frente às despesas que os grandes festivais de 3 dias, ou médios festivais de 3 dias, Uhum. têm. E se formos para grupos assim muito, muito underground, lá está, são underground, atraem pouca gente e as coisas e depois não funcionam. Mas tens sempre alguma malta que gosta sempre de fazer esse tipo de comentários e de estar na Há de base haver do sempre, não é? contra. Yeah. Mesmo que nunca estamos bem. Freitas, depois destes anos todos a trabalhar em prol do metal, para todos nós que te vamos seguindo, ainda te faz confusão que as pessoas se refiram à tua pessoa como o guru do metal em Portugal? Epá, faz porque eu não me vejo assim, eu não me observo nessa perspectiva. Obviamente que tenho noção que influenciei, entre aspas, eduquei, entre aspas,
Sim. muita malta e muitas pessoas, mas não olho para mim, nem me considero. Lá está, se calhar eu tinha essa visão do Luís Filipe Barros e do António Sérgio, sendo que eles foram mesmo aqueles que estiveram lá na mina de carvão a sacar os diamantes, por assim dizer, e foi Sim. muito mais difícil na altura deles. Eu fui apenas a segunda geração, por assim dizer. Mas pá, não, fico algo, sei lá, não fico muito à vontade quando dizem isso. Eu sei, por isso é que eu perguntei. Obrigadinho. Porque sei que durante estes anos todos sempre tiveste alguma dificuldade em lidar com isso, embora não seja completamente verdade, porque lá está o guru, pessoa que as pessoas seguem, não é? Numa determinada área, e em Portugal não há mais nenhuma referência no metal que seja maior do que tu, é preciso dizê-lo. Hum, E tu sabes disso, não é? Quando tu encontras pessoas na rua, nos festivais, nos concertos, e tens esse feedback, não é? As pessoas adoram falar contigo e querem que tu lhes digas o que é que andas a ouvir, o que é que vem aí, não é? Estão sempre à tua procura para saber hum. mais, Sim, sim, isso, certo? isso, isso acontece, mas obviamente que fico um bocado à nora quando epá, surgem nesse ritmo e dizem umas coisas dessa maneira. Não. Dá para A perceber, minha, tudo a bem. minha humildade não permite, por assim dizer. Pronto, pronto, ficamos assim então. Olha, depois da rádio, a televisão acaba por aparecer na tua vida também. Uhum. Portanto, tu começas a ter um espaço no curto-circuito, que era o hipertensão, portanto, um upgrade do alta tensão para a televisão, passou a ser o hipertensão. Começou por ser um espaço num programa de televisão e depois passou a ter o seu próprio espaço. Como é que foi para ti na altura fazer esse salto da rádio para a televisão? Olha, é assim, curiosamente até nem me dei muito mal, penso eu de que, porque a primeira experiência foi efetivamente com a cena que eu já tinha sido entrevistado para a RTP nos programas pontuais, Sim. e nomeadamente numa cena de Iron Maiden e de Manowar, se eu não estou em erro. Mas fazer uma entrevista ao Slipknot, sendo que são a banda que são, não é? E que eram Sim, em direto, e o facto de ainda me ter dado ao trabalho de traduzir as respostas do Joe e sim, do sim. Clown, isso deixou uma boa impressão no Rui Unas e também no Pedro, não é? Uhum. Eram eles os responsáveis. Dos produtores do programa, sim. Exatamente, e eram eles os produtores do programa que até ficaram admirados com a situação, e foi o Pedro Miguel Paiva que no fim me abordou, e sendo que eu fui para lá a convite do próprio Vítor Macedo, que era o representante da editora do Slipknot. Sim. Portanto, isso surgiu nessa base. Disse, pá, ó Freitas, os Slipknot a gente vai trazê-los cá, eles vêm cá fazer uma cena de press. Obviamente que eles iriam ao programa, eles foram à Antena 3 nas Amoreiras, e depois eu nem sei se o Vítor me tinha dito aquilo com alguma antecedência ou não, ou se foi do género de um dia para o outro. Eu Uhum. já nem me lembro, o Vítor é que se vai lembrar disso, de certeza. E foi o Vítor que disse, pá, ó Freitas, olha, epá, tu achas que dominavas a cena, diz à televisão, importavas-te com isso? Eu disse, oh amigo, não, pá, estou-me a borrifar para a cena, vamos lá, passar a mensagem, falar com os homens, não sei o quê, porque senão os Slipknot não apareceriam em nenhum programa desse género. Epá, Exato. se calhar aparecia, sei lá, 3 minutos ou 2 minutos num Num jornal nacional numa em peça, que lhes sim. perguntavam se eles gostavam de Portugal, se o sol era bom, e se já tinham Sim, provado o bacalhau com natas, ou a Zé do Pipo, ou assim uma cena desse género. exato. Hum, Era o típico na altura, sim. Epá, e lá está, eu disse que sim, né? Epá, nem pensei duas vezes. Oh, Vitor, claro, conta comigo, man. E efetivamente assim foi. Eu tinha estado com eles antes nas Amoreiras a entrevistá-los, depois eles foram à parte, eu fui lá ter, e epá, lá me puseram no estúdio. Não estava, obviamente, não tinha a noção total do que era um estúdio ao vivo. Meteram uma, nem sei se meteram umas. Olha, já não me lembro se tinha auricular ou não, mas acho que não. Não devias ter nessa Não devia altura. ter. Eu digo isto por. A entrevista está disponível no YouTube, para quem quiser ver. Basta pesquisar por Slipknot, curto-circuito, António Freitas, vão lá parar com certeza. E não, dá-me ideia que não deverias ter, sim.
Pronto, então foi isso. Olha, está aí, as pessoas podem ver, e realmente foi aquilo que se passou. Eu tinha estado com eles nas Amoreiras algumas horas antes e depois entrevistei-os ali em direto e fiz a tradução. Eles, epá, foi o Alvin que me passou a entrevista, não foi? Era ele Isso já o não pivô, se eu sei. não estou em erro. Na altura em que tu fizeste essa entrevista, eu ainda não estava lá a trabalhar. Eu entrei 2 meses Não, depois, mas podia estar nessas portanto, imagens, Mónica. Já não. não me recordo do Acho que início. sim, acho que foi o Alvin que estava a apresentar nesse dia e que passou a entrevista para mim. E depois eles efetivamente até ficaram algo surpreendidos porque não estavam à espera que eu tivesse a traduzir Uhum. até foi o Joey que falou mais, o plano estava um bocado calado. Sim, sim. E pronto, só por esse facto as pessoas eventualmente ficaram agradadas comigo. E depois lembro-me do Pedro Miguel Paiva, no fim, a ter vindo falar comigo, a Paulo Freitas, olha, pá, correu bem, a sério, vocês gostaram, não fui delicado, não disse nenhuma asneira, eles portaram-se bem. Não, não, foi tudo fixe, foi tudo fixe. Disse, pá, até estamos aí com uma Sim. ideia de se calhar fazeres aqui vamos ficar de 15 em 15 dias ou assim, fazer um magazine, o que é que tu achas? Eu disse, oh man, por mim tudo bem, vamos lá, Uhum. estou pronto para isso, força. E assim começou o Exato, Hipertensão. mas tiveste também alguma parte nisso, porque acho que Mais tarde, sim, eles te sim. perguntaram a ti o que é que tu achavas e tu disseste que sim, que era de avançar e efetivamente isso veio-se a verificar, já não sei quanto tempo depois é que foi. Em relação ao teu espaço no curto-circuito, começou pouco tempo depois, ainda durou algum tempo, mas em relação ao Hipertensão ter um espaço próprio na televisão, um programa independente, começámos a fazê-lo em 2004 e ainda durou até 2010, portanto tivemos ali seis É anos lá. de muitas histórias, muitas Epá, aventuras. um obrigado à Sigma 3, nem tinha noção assim de tanto tempo. Obrigado ao Tiger, obviamente. Pronto, Uhum. e aos manos. Como é que eram os manos? Eram os Alves, Alves David e Brothers. Luís Alves, sim. E também a Ana Lobo também fez edição para o Olha, Hipertensão, então, na altura, exato. Era uma equipa muito pequenina, e tenho grandes memórias desses 6 anos. Nós passámos um bocadinho por tudo, não é? Com todas as dificuldades que era ter um programa de metal na televisão portuguesa. Hum, e lá está, foi ganhando também o seu espaço. foi sem dúvida, e lá está, foi também outro marco e outra forma e outra maneira de chegar às pessoas, porque curiosamente, e já deves ter percebido isso, há uma outra geração que só me conhece por causa da televisão, nem sabem que eu faço rádio. Sim, também acontece isso. E eu lembro-me de início, logo quando nós começámos a fazer os primeiros programas, fizemos muita coisa em festivais e em concertos, e as pessoas abordavam-te, não é? E já estavam a seguir o programa. Muitos deles lá está, sem terem tanto seguido a tua parte da carreira na rádio, Sim, não é? sim, Que sim, te sim, viam sim. num canal de televisão para jovens e, portanto, tinham essa referência e queriam saber o que é que se ia fazer e queriam saber se nós íamos estar num sítio ou no outro, e foi muito engraçado. Sem dúvida, sem dúvida. Aí se, portanto, chegou a outra geração através de outro patamar, que é o da televisão e que é o mais, como eu ia dizer, mais fácil, mais, sei lá, mais Acessível. acessível para as pessoas. Eu, por acaso, para mim, sempre achei que a rádio era mais acessível. A frustração na Uhum. televisão é que nós temos de ter o videoclipe para o passar e muitas das vezes nem é a música mais interessante que merecia ser passada. E é por isso que às Exato. vezes perguntam-me, então, mas e gostas mais da televisão ou da rádio? Disse, pá, a rádio, meu, a rádio, tu fazes a cena diretamente, recebes o disco. Se quiseres, passas Claro. 10 músicas desse disco, se não quiseres, não passas. Na televisão, é mais avassaladora a forma como que se chega às pessoas e por aí, obviamente, que é muito porreiro, mas epá, a rádio é muito mais simples, é muito mais Uhum. dinâmico e a televisão é mais Sim. complicado, um bocadinho mais complicado de ser feita. Sim, na televisão ou tu tinhas o vídeo ou então havia aquele drama de vamos usar imagens das bandas ao vivo, Exato, quando depois, para tu poderes captar essas imagens ao vivo, havia sempre grandes dificuldades, ou era uma limitação de tempo, ou eram limitações técnicas, um áudio que não estava a 100%, e então havia sempre muito mais problemas, não é, em conseguires dar um bom produto final a quem estava do outro lado a sem ver. dúvida. Havia sempre essa preocupação. E a nível de entrevistas, óbvio que nos obrigava a estar presencialmente com os artistas, não é? Com as bandas, coisa que hoje em dia, passados estes anos todos, está muito mais facilitada, porque podes fazer através da internet para qualquer ponto do mundo, mas naquela altura ou fazias com eles ou não fazias, não é? É verdade, é verdade.
E eu lembro-me que tu fizeste algumas entrevistas, fora de Portugal também, não é? Que foram usadas no Hipertensão. Tens saudades desses tempos de fazer televisão e de poder, viajar a entrevistar bandas e fazer reportagens em concertos? Saudades tenho, obviamente, de poder dar mais valia a esses artistas. Hoje em dia, com a revolução da internet, as editoras deixaram sequer de apostar nesses termos nas bandas. Não era tanto Uhum, eu poder viajar por mim, mas, por exemplo, eu cheguei através da Rádio Energia, da Rádio Comercial, dos primeiros tempos da Antena 3, a poder participar e dar à malta a possibilidade de, através de passatempos, ganharem viagens para irem ver os exato. festivais de Donington, os Uhum. Metallica aqui ou ali. Epá, e isso é o que me deixa mais frustrado, é que as novas gerações não têm sequer a noção de haver essas possibilidades, percebes? Uhum. Sim, então se foram fazendo algumas outras coisas desse género na televisão. No meu tempo, lembro-me, por exemplo, no curto-circuito termos feito um passatempo em que dava a oportunidade a um jovem guitarrista de ir ao palco de uma banda internacional, neste caso os 30 Seconds to Mars, e que eram coisas que não acontecia com regularidade, não é? Estas oportunidades, tanto no estrangeiro como cá em Portugal, de se fazerem coisas diferentes. E isso hoje em dia já está muito mais limitado. Quer dizer, um guitarrista ir a palco tocar com os 30 Seconds, se calhar ainda se realiza. Agora, ele ir a Nova York Uhum. ver os 30 Seconds to Mars quando sair o novo álbum, é que se calhar já não, percebes? Mais É complicado, nesses sim. termos que eu estou a dizer, ou seja, porque isso são Uhum. despesas grandes, que envolvem o Sim, investimento das editoras, e como os discos deixaram de vender, as editoras obviamente que deixaram de fazer esse tipo de coisas. E era mais nesse realm que eu estava a dizer que me deixa triste. Obviamente que, hum, quer dizer, não me dava muito gozo fazer as viagens, dava-me gozo estar lá e conhecer sim. eh, Los Angeles, como eu pude conhecer, e eventualmente Londres, Paris, Uhum. e estar nos eventos em si e poder entrevistar várias bandas e ter a noção do que é que elas são ao vivo e até conhecer alguns detalhes de bastidores de alguns artistas, que se calhar eu não devia ter presenciado e coisas desse género, mas aí acaba por ser uma escola e uma pessoa aprende, não é? Exato. Desse fator, sem dúvida epá, que tenho pena e percebo que, por exemplo, as gerações de radialistas ou jornalistas no futuro não vão poder ter a escola que eu tive, que foi obviamente essa de poder epá, ir entrevistar os AC/DC a Nova York, sei lá, ir ver os ZZ Top a Londres, estar no estúdio dos Metallica em São Francisco, epá, Aparecer no DVD dos lá Metallica. está, mas isso não foi planeado, eu não fui lá para aparecer, Sim, aconteceu. eu sei. Estou a brincar contigo porque lembro-me que quando esse DVD relembra-me só Some Kind of Monster, o exatamente, o Some Kind of Monster, e quando nós começámos que a agora está visionar em o destaque na DVD. Netflix. Exatamente, olha, e podem-te ver no Netflix, é outra coisa que vamos deixar aqui de sugestão, ver o Some Kind of Monster dos Metallica na Netflix e procurar o António Freitas. Parece-te bem? Opá, não é muito complicado. É logo no plano de abertura, está lá o Exato. assistente do James a falar e o palhacinho de bigode ao lado sou eu. Opa. Olha, queria te fazer outra pergunta que é, ao longo destes anos todos, tu entrevistaste centenas e centenas de Hum. bandas. Houve Eu acho que alguém que mesmo te faltasse milhares. entrevistar? Eu não quis dizer milhares porque não tinha a certeza, mas tu podes dizê-lo, portanto, então, milhares de bandas que entrevistaste. Quem é que te faltou entrevistar, se é que faltou alguém? Oh, Mónica, falta. Pá, aí vamos para aquele campeonato dos falecidos. Eu gostaria imenso Não, mas que não estejam falecidos, não que é? não estejam falecidos. Ainda havia dois que eu até gostava de falar com eles. Um que é muito polémico, que é o Uhum, Ted Nugent, que o Marco não gosta ok. nada, mas ele não percebe bem o Ted Nugent. O Ted Nugent tem assim algumas coisas que não batem muito certo. É um senhor controverso, Sem sim. dúvida, mas ele fez um hard rock muito, muito interessante no início. No início, não, nos anos 70 e inícios de 80, era isso que eu queria dizer. Uhum, Também o sim. próprio Sammy Hagar, eventualmente, o David Lee Roth, Age Van Halen, há Uhum, alguns que eu ainda gostava de falar. Mas se isso não acontecer, também não fico muito triste. Também falei com outros ok.
que querias muito. Não, nem sequer pensava que me iriam passar à frente. Jimmy Page dos Led Zeppelin, o próprio Robert Plant. Olha, tu estiveste lá nessa. Exato, esteve sim, senhor. Epá, Ainda tive um pescar de olho do Robert é Plant. lá. É verdade. Mas sim, eu estive contigo em muitos momentos desses, felizmente. E até podemos partilhar aqui algumas histórias Hum, engraçadas que acabam por também ajudar a desconstruir um bocado uma imagem pré-concebida que as pessoas têm das figuras de rock, não é? Aqueles grandes nomes. Lembras-te da entrevista que fizeste ao Marilyn Manson no SBSR? lembro-me. Então, vamos contar aqui ao pessoal que está a ouvir hoje o Boca de Trapos que nessa entrevista nós tivemos problemas técnicos com a câmara que estava a fazer a entrevista e a certa altura não estava a captar som. E o senhor Marilyn Manson, que estava sentado, bastante sereno, não é? À espera que nós conseguíssemos resolver o problema, às tantas, disse: E se eu tentar ajudar? Lembras-te disto? Não, já não me lembrava disso. Não te lembras, mas ele levantou-se, foi ao pé da câmara com o nosso operador de câmara e estiveram os 2 à volta de alguns cabos e algumas ligações e acabou por se resolver. Ah, não. Lembro-me perfeitamente Já disto. não me recordo, já não me recordo. Eu lembro-me é que foi um Pronto. grande stress porque o homem só fez a entrevista para aí às 2 da manhã, ou lá o que é. Sim, exato. Tínhamos o câmara quase a desistir de querer trabalhar nesse dia, também me lembro disso. Exato, e que já estavam efetivamente a fechar o local do festival e depois era uma grande dor de Uhum. cabeça porque, epá, já nem sei, haviam ali mais uns outros entraves, era o transporte, era sair dali, o Manson acho que no dia a seguir tinha que estar cedo num sítio qualquer e depois desse esse pequeno detalhe, eu, Sim. pronto, já não me lembrava efetivamente disso. Haverá outras histórias com certeza de que te lembras. Uma delas, olha, no mesmo sítio, no mesmo festival, no dia de Metallica. Uhum. Lembras-te da história da máquina fotográfica do Ross Alfin? Oh, Mónica, lembro-me, não queria falar sobre isso porque Não, eu acho que é uma história engraçada para podermos partilhar, porque pá, são coisas que acontecem em trabalho. A maior parte das pessoas pensam que ir aos sítios é, como é que é dizer? É chegar lá, fazer e vir embora, e que é uma coisa bastante reduzida a isso, não é? Mas no fundo acontecem sempre coisas e o ambiente de festivais é sempre propício a este tipo de coisas. Mas podemos, de forma resumida, contar a história. Queres ser tu? sim, tu depois dás a tua versão, mas eu efetivamente Boa, boa. fiquei convencido que tu tinhas gamado uma das máquinas fotográficas do Ross Alfin. Sim, então eu conto a história. O Ross Sendo que Alfin. não foi isso. Sim, Ross Alfin, fotógrafo super famoso, não é? De várias bandas, fotógrafo oficial dos Metallica, que acompanhou os Metallica a Portugal nessa altura no Superbox Super Rock. Nós, na altura, trabalhávamos com um operador de câmara que também era É fotógrafo. o Sandro, podemos dizer o nome Eu dele. Sandro, exatamente, beijinhos Sandro. O Ricardo Souza. Exato. Portanto, nós entramos num contentor para fazer a entrevista ao James Hetfield. Entraste tu, entrei eu e mais o Sandro. E basicamente a entrevista aconteceu, correu tudo bem. No final, o Sandro sai muito à pressa porque tinha que ir fotografar um concerto. E eu, quando saio do contentor, vejo uma máquina fotográfica em cima de uma mesa, mesmo à porta do contentor, e pensei: o Sandro saiu tanto à pressa, ele tem mais do que uma câmara, esqueceu-se da máquina fotográfica dele aqui. E peguei na máquina fotográfica, meti ao pescoço com aquela tira, não é, que a máquina tem, e saí contigo do contentor, passámos pelo backstage do festival, encontraste o Corey Taylor, do Slipknot, Uhum. parámos para conversar com o Corey Taylor, eu com a máquina pendurada em mim, depois despedimos-nos do senhor, fomos à nossa vida, fui contigo até ao contentor da Antena 3. Na altura, Joe Satriani estava a tocar, eu achei por bem fazer umas fotografias do concerto, usei a máquina, ainda por cima, tirei umas fotografias do Satriani, pousei a máquina num sítio e fui também eu à minha vida. Qual não foi o meu espanto quando, passado algum tempo, tu me ligas a dizer que havia uma situação complicada para resolver, um escândalo no backstage com os representantes dos Metallica, porque tinha desaparecido uma máquina fotográfica do Ross Alfin. E foi assim que os senhores acharam que eu tinha levado a máquina, sabendo que ela era do Ross Alfin, quando achava que era do nosso operador de câmara, que também era fotógrafo. Portanto, foi esse o imbróglio que houve nesse dia com os Metallica, que fez com que eu já não visse mais concerto nenhum até chegar à altura dos Metallica, no meio disso tudo. Mas resolveu-se a bem. Pois, quanto é que foi a calção? Tivemos de ir buscar à esquadra. Não, não chegou a tanto.
Alguma outra história que tu te lembres que queiras partilhar nos tempos do hipertensão? Oh, Maria, epá, lembro-me lá em cima, em Vilar de Mouros, o Mike Patton não querer dar Ah, entrevistas. não foi bem não querer dar entrevista, mas aí vamos ter que contar às pessoas que estão a ver este episódio que tu tens um historial de, como é que é dizer, de não estar a horas nos sítios, não Ah, é? sim? Sim, Epá, já senhor. não me lembro E, disso. e então o que aconteceu foi que havia uma entrevista marcada com o Mike Patton no festival, no Vilar de Mouros, só que à hora marcada o Sr. António Freitas não estava ainda no local correto. Resultado, o manager do Mike Patton esteve a pressionar-me durante não sei quanto tempo que, pronto, ou tu aparecias e a entrevista acontecia, ou então não se passava nada, não é? E o senhor ia à sua vida. E eu tive de lhe estar a fazer sala, a convencê-lo de que tu já estavas no recinto, estavas só a arranjar estacionamento, enfim, a inventar desculpas, basicamente, para conseguir manter o Mike Patton por perto e a entrevista a acontecer. Oh, Mónica, a versão que eu Essa me foi a história. lembro é que a Sim. entrevista não estava confirmada. Não estava confirmada, E foi, foi foi confirmada à confirmada última no da hora quando eu backstage. estava na minha hora de almoço, ou lá o que é, preparar-me para ir para o Hum, festival. E que era suposto a entrevista hum. acontecer aí por volta das 6 da tarde e não às 3 ou lá o que é que foi. Olha, não é essa a versão que eu tenho, mas pronto. Vamos ficar aqui com as duas Mas, versões, embora seja sendo verdade que que eu atraso-me sempre. sim, Ponto. também há essa, né. Pronto, então isso está esclarecido. No entanto, o que importa foi que houve entrevista, sim senhor, Mike Patton esteve na emissão do curto-circuito contigo, e foi um momento também curioso porque esse mesmo manager, que ainda por cima era daqueles chatinhos, assim que percebeu onde é que a entrevista ia ser feita, ia ser em direto, não era gravada, ele pergunta-me: "Então, mas o que é que impede que qualquer fã que esteja aí à volta entre pelo cenário adentro?" Porque não havia nenhuma limitação, não havia nenhumas baias a delimitar o espaço, e o que é que impede que as pessoas entrem ali? E eu disse: "Pois realmente nada, não é? Não é uma coisa que costuma acontecer, no entanto, se fizer muita questão, eu posso tentar arranjar uma solução." E foi o que teve que acontecer, portanto, eu lembro-me de ter ido falar com vários seguranças de frente de palco do festival a pedir que eles fizessem segurança, um cordão de seguranças à volta do local da entrevista. E eu acho que isso também andará pelo YouTube para quem quiser procurar. Ora bem. Pronto, lá está, mais uma aventura. Essa dos seguranças já nem me lembrava. Lembrava-me efetivamente é que o Muitas homem às mesmo. tantas já estava a desistir da ideia. Pá, e eu Exato. disse-lhe, por favor, diz-lhe que sou eu e que tal, e ele lembra-se de mim, que fui eu que traduzi a letra da música, não sei o que, não sei o que mais, e blá blá blá, e que ele às tantas, é esse gajo, ok, então está bem. E foi uma coisa mais Exato. ou menos assim nesses moldes. Pelo menos contaram-me isso a mim dessa maneira. As histórias são muitas, foram, como falávamos há pouco, 6 anos de hipertensão na televisão. No entanto, continua a haver o espaço para tudo isto que tu fazes na rádio, como dizias há pouco, com cada vez mais acessibilidade através da internet, uma vez que qualquer pessoa pode ainda voltar atrás e ouvir qualquer programa que tenhas feito nos últimos tempos, não é? Através do RTP Play, segundo vi, há mais de 1750 programas teus para serem ouvidos. É verdade, já viste, é absolutamente incrível. A maior parte deles são efetivamente a passar música e depois lá pelo meio há vários especiais com entrevistas. Olha, recentemente a Halloween com um novo excelente álbum de Uhum, regresso, o Michael Wickett. sim. Epá, e temos algumas com as bandas nacionais, mas porque entretanto eu deixei de ter acesso aos estúdios na rádio devido à pandemia Uhum, e sobretudo ter convidados lá dentro é um bocado complicado, as coisas claro. mudaram de ritmo, mas sim, continua-se a ouvir muito boa música em alta tensão na Antena 3 e no RTP Play. Exato, fica aqui então a referência uma vez mais, para quem te quiser ouvir também desta forma. Já não é preciso esperar por aquela hora, não é? Naquele dia, embora também o possam fazer segundas e terças-feiras, da meia-noite às 2, certo? É verdade, religiosamente, na Antena 3 a Muito nível bem, nacional. exatamente. E através da RTP Play não é geoblock, depois não pode-se ouvir em qualquer parte do mundo. Sim, calculo que sim. Não, ouve-se. Aliás, tenho um ouvinte na Austrália, a quem mando um Uau! alô, um ouvinte, Sim. obviamente, português, que me costuma mandar fotos. Está ele alegremente a passear pelas praias e pela calorenta localidade onde ele vive. Diz: "Ó Freitas, estou a ouvir aqui."
e está efetivamente em direto no outro lado do planeta Terra a ouvir o Alta Tensão. É realmente engraçado conseguir ter contacto com os teus ouvintes, não é? Desta forma, porque deves sentir muito essa diferença. Antigamente, a não ser que encontrasses alguém na rua, cá em Portugal, não é? Ou quando fosse só estrangeiro, se aparecesse algum português a viver lá fora que te ouvisse, não é? Conseguisses ter essas reações. Agora com a internet, tu deves ter contactos regulares, não é? Pessoas que te vão ouvindo e que vão dizendo aquilo que pensam, que acham, até dando algumas sugestões. Sim, acontece muito de quando em vez. Normalmente, isso acontece mais é quando as pessoas me veem num sítio qualquer e que vêm ter comigo e perguntam isto e aquilo e não sei o que, não sei o que mais. Sim. E o contacto agora através do Facebook, uma pessoa faz um post e as pessoas Exatamente. perguntam e este espetáculo vai acontecer ou não. Já ouviste esta banda? Pronto, sim. Hoje em dia é mais fácil. Antes e nos primórdios era por carta postal, ou então efetivamente quando me apanhavam num espetáculo ao vivo, qualquer coisa assim do género. Uhum. Vamos deixar aqui, já na reta final do Boca de Trapos, algumas dicas para quem nos estiver a ouvir e seja fã de metal à procura também de alguns sons diferentes feitos cá em Portugal. O que é que tu sugeres assim de forma mais imediata? Quem são aqueles nomes que te ficaram no ouvido e que tu gostavas de sugerir? Pá, os All Against têm um novo álbum Uhum, que está muito, muito bom. Inhuman Architects. Epá, tu tens tantas coisas a surgir. O que eu aconselho mesmo é darem uma espreitadela ao programa e por lá poderão uhum, eventualmente ficar a par pronto, lá está, dessas coisas. Há uma banda que eu gosto muito que são os Vanish Code, que tem novo single. Epá, os Vela, sei lá, pá, tu tens tanta coisa a surgir no nosso país que tem valor e que, pronto, lá está, devido ao reduzido mercado, é difícil sobreviver, mas esta malta é por carolice que faz as coisas. O novo álbum dos uhum. Tarântula também está muito bom, mas eles são obviamente uma banda estabelecida. Mas lá está, a maior Banda parte da velha guarda, não a é? maior parte das pessoas conhece-os, não é? Ainda assim, convém sempre de deixar, não é, essa nota para quem os segue e mesmo para quem não os segue. Sem dúvida alguma, é sempre válido que as pessoas tomem contacto com esses artistas, pá, são realmente muitos e têm surgido vários grupos que fazem a diferença e que estão a dar os primeiros passos, é absolutamente incrível. Uhum. Queres aproveitar para deixar alguma mensagem àquelas pessoas que te ouvem religiosamente há anos e anos na Antena 3 no Alta Tensão? Epá, para já o agradecimento por continuarem a acompanhar o programa. Tenho noção de que, obviamente, quem ouve é malta que já ouve há muito tempo, visto que as novas gerações estão mais interessadas no YouTube e coisas assim do género. Uhum. E fico, obviamente, feliz por ainda ter um bom número de ouvintes estes anos todos depois. E fica o convite, alguma coisa queiram, é facílimo através do Messenger e do Facebook de me interrogarem sobre o que quer que seja. Sim. E epá, desejo de saúde, mantenham-se seguros e que daqui a 20 anos possamos estar aqui outra vez nesta boca, com estes trapos, a conversar sobre os últimos 20 anos. Qualquer coisa assim do género. Esperamos, esperamos que sim e que mais breve possível possamos estar outra vez todos em comunhão, por assim dizer, nos concertos novamente, não é? Porque já Sem estamos dúvida, fartos sem de dúvida. estar à espera que isto se Sem resolva. dúvida, sem dúvida. Absolutamente de acordo. Muito bem. António Freitas, foi um prazer. Prazer é meu. Resta-me congratular-te pela Ah, resistência e pela muito representação, obrigado, muito ok? obrigado. Porque todos nós, fãs de metal, estamos contentes por tu te manteres por aí, e esperamos que continues por muitos e muitos anos. Muito obrigado, Mónica. Beijinho para ti e Obrigada obrigado por eu. tudo. Até à próxima, Tchau, beijinho. tchau, beijinhos.
E foi assim a conversa com António Freitas. Como disse anteriormente, o Boca de Trapos faz agora uma paragem para férias de 5 semanas. Dia 6 de setembro estarei de volta com o primeiro episódio da segunda série. Espero que até lá se mantenham todos bem e seguros e que ouçam também algum episódio anterior que tenha ficado em falta. Já sabem que todos os episódios estão disponíveis nas vossas plataformas preferidas de podcasts e também no YouTube. Obrigada por terem estado desse lado. Até ao próximo Boca de Trapos. Boca de Trapos!